Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês, todos que vão receber a palavra do Senhor, amém? E o Espírito Santo venha sobre nós, né? É o Espírito Santo que nos ajuda, né, a caminhar, é o Espírito Santo que nos dá força e coragem para vencer, né? A gente tem, Jesus foi para junto do Pai, mas deixou o Espírito Santo, o Espírito Consolador, né? Ele vem nos direcionar a nossa mente, nosso coração, vem nos ajudar, né? No dia a dia, né? Nossa vida, quando nós se colocamos, nós buscamos, né? Nós queremos uma vida para Cristo, voltada para Deus, fazendo a vontade de Deus, né? Crendo na palavra de Deus, crendo no Senhor, né? Segundo a Escritura, como o Senhor Jesus disse, né? Como diz a Escritura, crendo, né? Então Jesus, vou falar de João agora, já vou entrar no tema do Espírito Santo, que é nesse momento que nós estamos clamando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele já está conosco, né? Mas a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos ajudar a cada dia mais abrir a nossa mente, o nosso coração, para estar fazendo sempre a vontade de Deus, né? Cada vez que nós façamos a vontade de Deus, nós crescemos mais, né? E o Espírito Santo, ele se move muito mais em nossas vidas, né? A partir do momento que nós estamos andando debaixo do direcionamento de Deus. E hoje também vou falar sobre o Salmo 91, nós vamos falar sobre das veredas da justiça por amor do seu nome. Então é isso que o Espírito Santo faz, vai nos conduzir a nós para o amor ao nome do Senhor, para fazer a vontade de Deus, né? É esse o papel do Espírito Santo, ajudar nós, auxiliar nós aqui, para estar dentro da vontade de Deus, guardando a palavra, o mandamento, dentro do princípio do Senhor, da palavra de Deus, né? Esse é o papel do Espírito Santo, e abrir a nossa mente para nós ver onde nós estamos errando, né? Nos ensinando. Muitas vezes você vai no culto, né? Muitas pessoas vão à igreja, muitas vão no culto, às vezes mesmo a palavra de Deus, ela vai confrontar você, às vezes você não aceita, que muitas pessoas largam do ministério e saem, porque às vezes a palavra vem para te confrontar. É isso que o Espírito Santo faz, para você trabalhar no seu interior. Mas você vai falar, mas eu não fiz isso, eu não sou assim, mas é aquela palavra te enchendo assim dentro de você, é para você refletir, né? Ele vai te incomodar muitas vezes, o Espírito Santo, para você entender onde você está errando, para você melhorar. Ele vem como ajudar você a melhorar como uma nova pessoa, porque nós, para viver próximo de Jesus, ser discípulo de Jesus, nós temos que estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, né? Aí nós somos discípulos de Jesus, né? Nós vamos estar dentro da vontade do Senhor. Então o Espírito Santo vem preparar nós também, vem fazer um preparo para a nossa vida. Claro que nós temos que aceitar Jesus, temos que se batizar, né? Claro, se converter, se arrepender, se batizar, né? E também a gente tem que amar, né? Eu estou pedindo para ser batizada pelo Espírito Santo, né? Eu quero falar em línguas, né? Eu acho que todo mundo tem essa vontade de falar em línguas, se batizar pelo Espírito Santo, né? Falar em línguas, né? Falar em línguas, né? Falar em línguas. Então a gente quer isso, desejar o nosso coração, já pede o Espírito Santo, né? Que a gente quer fazer, quer ter dons, né? Falar em línguas, né? Fazer a obra do Senhor, né? E então a gente quer que o Espírito Santo venha sobre nós, né? Ele vai nos fazer crescer na fé, né? Mas tem que perseverar, tem que buscar, tem que se posicionar, tem que também se largar, renunciar a muita coisa. Ele vai trabalhar no nosso coração, não é nós, é Ele que vai trabalhando, né? Você tem que estar buscando, cada vez mais você buscando, você se enche do Espírito Santo. Toda vez que a gente fala pra você assim, olha, você é uma mulher cheia do Espírito Santo, porque você tem o quê? E também a mulher que tem o Espírito Santo. O crente, o fiel, o homem de Deus, a mulher de Deus, o Espírito Santo, é aquele que fala da palavra de Deus. Porque quem tem a palavra de Deus está cheio do Espírito Santo, está cheio da mensagem do Senhor para a vida de cada um, né? Então a gente fala assim, aquele que tem Jesus mais, que cresce na palavra, aquele que tem Jesus, guarda a palavra de Deus no coração, né? Então é cheia do seu Espírito Santo, aquela que anda de fé, percebendo a fé na oração. Você olha a vida dela, você fala, essa mulher é uma mulher de fé, né? Ela passa pelos lugares, ela está ali orando, buscando, não desistiu, então isso é cheia do seu Espírito Santo, né? Está com a vida daquela pessoa, né? Mas precisa estar com todos nós, né? Para nos ajudar, né? Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo, o Espírito Santo falando com nós. Então a palavra diz assim hoje, né? Então vamos pedir para as pessoas que estejam aqui nos ajudando, né? Falando no nosso coração, para que eu possa transmitir a mensagem para vocês, que o Espírito Santo quer falar para a nossa vida. Qual é o direcionamento, qual é o posicionamento que o Espírito Santo quer que nós façamos, né? Nesse momento de oração, de louvor, de adoração, e também de uma palavra de reflexão que o Senhor traz, porque toda a palavra de Deus é um ensinamento, é um direcionamento,
É uma renúncia que Deus quer que você renuncie a algo, porque Deus ele quer fazer você subir de nível, de nível, de passar, ter um propósito que Ele já colocou e estabeleceu para nós, para glória, tudo é para glória do nome de Deus. Nunca pode saber que tudo que Deus faz para nós não é para glorificar nós mesmos, não é para glorificar o nome santo do Senhor, amém? Sempre nós temos que pensar isso. Tudo que Deus faz, Ele abre uma porta, você cresceu, é tudo para agora do Senhor. Pode esquecer, porque foi eu que fui lá e eu mereci. Não, ninguém merece nada. Quem merece, nós merecemos nada. Aqui tudo para agora do nome de Deus. Nós temos que entender isso, amém? Então vamos lá. O João, primeiramente, boa noite, né? A paz para todos vocês que estão aqui no meu canal. Se você não se inscreveu no meu canal Meninas Olhos de Deus, inscreva-se, né? Dê o like, comente, compartilhe. É muito importante para o canal crescer? Sim, claro que é. É importante, o YouTube vai entender que o vídeo é bom e ele vai recomendar para as pessoas, certo? E também, uma palavra de ânimo, de esperança, as boas novas, né? Deus tem uma palavra de boa, porque às vezes tem tanta gente passando dificuldade, né? E essa palavra de Deus é muito forte. Jesus é a fonte da vida. Você quer dizer que quem tem Jesus, não é que você não vai passar por tempestade, não vai passar por situações, vai, mas você está alicerçado ali em Jesus. Você colocou Jesus como uma rocha, né? Quando Moisés bateu na rocha, saiu água, né? O Jesus é a rocha, é a fonte da água viva, é a fonte da vida. Quem tem Jesus tem vida em abundância, tem a vida eterna. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que ter Jesus, temos que crer em Jesus, acreditar no Senhor Jesus, amém? Isso é palavra que está na Escritura, né? Quem crê em Jesus será salvo, ele fala, até no último dia, né? Vai ser salvo, né? Então a palavra diz assim, no último dia, olha assim, da festa, né, que eles comemoravam bastante, eles vão fazer adoração ao Senhor, se subiu o templo, né, para adorar, que era todo ano, eles faziam essa peregrinação até o templo, né? Aí, João, capítulo 7, versículo do 37 ao 44. Vou baixar um pouquinho o som, esse som que Deus tocou, né, é um som de oração, no silêncio, intimidade com Jesus, com Deus, amém? Então vamos lá. No último dia da festa do tabernáculo, né? Eles iam toda vez para fazer adoração ao Senhor, fazer aquele sacrifício. Então, eles estavam saudades desde o começo que eles tinham que fazer isso. Então eles vinham uma vez no ano, havia um tempo para adorar o Senhor, amém? E levantou-se Jesus exclamou, né? Jesus estava ali na festa, ele estava meio escondido, né? Aí ele falou assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha, Deus está te falando, se você tem sede, aí qual a sede que você tem? Nós temos sede, por quê? Muitas vezes nós achamos que a água que nós tomamos, que é água física, né? E a gente acha que a água vai matar a nossa sede. Eu vou fazer uma comparação assim, porque às vezes você fica buscando só as coisas do mundo, ela não vai te completar. E muitas vezes tem gente que tem tudo e não tem nada. Essa é a realidade. A gente é rico, porque eu disse, mas é uma pessoa vazia, né? Quem preenche a nós é Jesus. Ele sempre colocava algo físico, algo que uma parábola para poder a gente entender um pouco mais com clareza. Então ele usava algo natural, né? Um recurso natural, por exemplo, a água. A gente sabe que nós, humanos, nós não podemos sobreviver sem água, né? Nós podemos ficar até dias assim sem comer, até, fazer um jejum até, mas sem água é vital. A água, se você parar de tomar, você não morre, né? Então é importante a gente se abastecer com quem? Com água. Nós temos 70% de água no nosso corpo. Nós temos que tomar água. Se nós também ficar sem tomar água, nós desidratamos, né? E pode dar uma paralisação nos órgãos, né? A água é vital no nosso corpo. A gente precisa tomar mais, até os médicos recomendam tomar 2 litros de água por dia, né? É muito importante a água. Então é fundamental. Então a água é vida. Então a gente sabe que a água, se vê que tem lugares que não tem água, a gente vê aí muito por aí, para ver na África até, eles passam, eles não tem água, aquela água até, a gente fica tomando aquela água suja, né? Às vezes ali, mas aquilo ali, acende tanto que nem se importa se a água está suja. Imagina, a água é uma coisa que está vendo no tempo do deserto, eles mandavam para tomar água, eles ficavam desesperados, porque água é vida, ela é essencial na nossa vida. Sem água, as frutas não germinam, não dá fruto, né? A chuva também, se tiver muita seca, as plantas começam a secar. A água é vida, ela traz vida, então Jesus é vida. Quando nós estamos em Jesus, Ele traz vida para a nossa vida.
traz vida para a nossa vida. Nós vivemos com Jesus. Quando estamos afastados de Jesus, nós morremos, porque Jesus é a água da vida. Então ele colocou o recurso natural que foi o próprio Deus, ele fez a água, que a água é essencial para nós humanos. Sem água nós não podemos viver sem água. A gente pode ficar até dia sem comer, mas sem água não dá para viver sem água, nem? A água é que nem o ar. Se nós não respirasse uma pandemia, as pessoas morriam por falta de oxigênio, de falta de ar, que falta, né? Então, duas coisas também. O ar também é essencial, assim como a água. Então, a gente está falando da água viva, que ele é a água viva, a água viva é o Senhor, é Ele que nós precisamos de Jesus. Quando nós vivemos longe da presença de Deus, nós morremos. Nós vamos morrendo aos poucos. Por quê? Nós estamos na presença, nós estamos buscando Jesus. E Jesus é a água que traz vida, e vida em abundância, e vida para a eternidade, a promessa da eternidade, né? Então é muito importante a gente buscar Jesus. Então essa água que Jesus está te oferecendo para você e para mim, é para você buscar Jesus, é você crer na palavra do Senhor, é crer em Jesus, amém? E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a nossa vida, amém? O Senhor, glória a Deus. E aí ele falou assim, quem crer em mim, Jesus falou, como diz as escrituras, olha só, do seu interior fluirão rios de água viva, correrão, quer dizer o quê? Que o Espírito Santo do Senhor, que eu falei que a mulher que é cheia do Espírito Santo, fluirão vida é essa vida que você ainda vai edificar, fazer com que o testemunho da sua vida, que está vendo o testemunho de Cristo na vida das outras pessoas, né? Então você vai fluir água viva no seu interior, vai fluir vida para que outras pessoas se alimentem, o quê? Da palavra, que nós estamos o quê? Evangelizador da palavra do Senhor, missionário, nós estamos aqui para fazer o quê? Falar que então a água viva que o Senhor está falando, então, nós é aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Que creem em Jesus, né? Então essa água fluirão de rios, um rio de água viva em você. Então as pessoas vão olhar para você e vai ver que você vê Jesus em você, porque nós temos que desaparecer, Jesus tem que crescer, nós temos que desaparecer. Então as pessoas vão, essa mulher é uma mulher do Espírito Santo, que carrega Jesus nela, eles vão ver Jesus em nós, não é nós, é Jesus, tá? Você tem que entender que tudo que nós fazemos aqui é para Jesus, então nós estamos sendo Espírito Santo, o Espírito Santo é o próprio Deus, né? Então você tem que entender isso. Então ele foi um rio de água viva, então estarão viva. Água viva, o Espírito Santo vai estar em nós. As pessoas vão ver sua vida. A gente pode ver que já tem gente que fala, nossa, mas aquela mulher era cheia do Espírito Santo, aquele homem, nossa, ele usou assim, e ele falou assim, e aí quando você fala, você está com a palavra do Senhor, Jesus Espírito Santo, está alimentado na palavra, tá? Quanto mais você se alimenta da palavra, mais o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Então você fluirão um rio de água viva. E essa água viva, as pessoas vão ver Jesus em você, e isso vai fazer o quê? Que quando você falar o que Deus está falando, que é o próprio Jesus falou conosco aqui, as pessoas vão vir para Jesus, né? Então isso é importante. O rio de água viva fluindo em você dará vida, né? Esperança para Deus para a pessoa também, amém? Vai ser usado pelo Senhor, amém? Então eles vão ver em você, Jesus, vão ver que você é uma pessoa de fé, né? Então isso é importante, Jesus falou. E isso ele disse com respeito também ao Espírito, ele está falando do Espírito Santo, como eu já comentei do Espírito Santo, ele está falando do Espírito ainda que não havia de receber o que ele cresce, que nele cresce, então ele está falando do Espírito que eles iam receber, porque Jesus ainda não tinha subido, eu estou falando só antecipando aqui, mas na verdade Jesus não tinha subido, quando Jesus subiu, o Espírito Santo que veio, né, ele falou que ia deixar o Espírito Santo Consolador, né, aí o Espírito Santo está conosco hoje, Jesus subiu, está com o Pai, mas o Espírito Santo está conosco. Então Jesus não deixou nós desamparados, o Pai não deixou o Consolador, o Espírito Santo. Mas eu adiantei aqui já, porque o vídeo de água viva que você está falando, o vídeo de água vida é vida, né? Vida do Senhor, né? Então a gente vai fluir, o Espírito do Senhor vai estar em nós, né? A palavra do Senhor, que é o próprio Espírito, é o próprio Deus, né? O Espírito Santo, né? São uma só pessoa, são três pessoas em uma só. Amém? Glória a Deus, a Trindade, né? Então o Espírito Santo está nesse momento não fora, então o Espírito Santo ainda não, ele falou assim, ele cresce, o Espírito ainda no momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha glorificado. Depois de Jesus foi glorificado, o Espírito Santo veio sobre todos nós, né? Ele veio sobre o povo, né? Ele veio lá do Pentecostes também, né? O Espírito Santo. Então os que entre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, esse é verdadeiramente o profeta. Esse é o Cristo, e você perguntar, porventura o Cristo virá da Galileia? Não, diz a Escritura, o Cristo vem da descendência de Davi, e é o desde Belém, de onde irá Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele, e alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Olha só,
Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus fala, né? Então, se você via Jesus, né, se você está buscando Jesus, crendo no Senhor Jesus, você é salvo, né? Jesus é a nossa salvação, é o nosso redentor, né? Então, você tem que ter uma vida voltada para Cristo, né? Para que a gente cresça em Jesus. E a verdade é que você crê, Jesus está cheio, o Espírito Santo está com você, né? Mas isso significa que o Espírito Santo está com todos nós? Tá, o Espírito Santo está com todos nós. Muitas vezes as pessoas não usam a fé, mas o Espírito Santo está com todos nós, né? Porque se o Pai deixou o Espírito Santo, porque ele sabe que a gente precisa do Espírito Santo, né? Muitas vezes, mas só que quando a gente se converte, né? A gente busca Deus, se batiza, mas tudo de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo, ele vai nos fazendo crescer mais na fé e ele vai se revelando através da palavra no nosso coração. Vai nos mostrando também e também vai nos enchendo de dons, porque o próprio Deus ele deixa, ou permite que o Espírito Santo venha os dons, né, do Espírito sobre nossas vidas. Então nós temos que entender que Jesus, ele fala da eternidade, que o Espírito Santo, né, fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele fala da eternidade, da vida eterna com Jesus, é aqueles que se creem em Jesus, sabe que Jesus é importante, né? Nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, da cidade de Deus Pai Todo-Poderoso e a de julgar os vivos e os mortos, né? Nós estamos esperando Jesus, a vida de Jesus está próxima, né? O dia do julgamento final, o juízo final. Então nós temos que buscar a presença de Jesus, tá buscando o Senhor. Então Jesus falou que se você vir a mim, tiver sede, vem a mim. Então Jesus está falando para as pessoas que estão cansadas, assim como ele falou que quem anda cansado, né? Está desanimado, cansado, vinde até mim. Por quê? Você tem sede. Qual é a sede que você tem? Às vezes você está desanimado, às vezes você está sem esperança, está passando por uma dificuldade, né? Ele vai te resolver os problemas. Você tem que descansar no Senhor. Você descansar no Senhor é encontrar paz no nosso coração. E Jesus traz paz, né? Então Jesus fala que a paz do Senhor, Jesus segue o nosso entendimento, ele guarda o nosso coração, a nossa mente para estar voltada para Cristo, para o reino de Deus. Então as pessoas fazem esse papel, porque nós trabalhamos para nós estar voltando para Cristo, para o reino, tudo é para o reino de Deus, amém? A gente não fala de buscar o reino de Deus, a justiça, todas as coisas serão apresentadas, o Espírito Santo faz esse papel, nos ajuda, auxiliando nós, nos purificando também. A cada momento que nós estamos buscando mais, o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração e nós vamos aumentando de nível, né? Para estar sempre sendo discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que Jesus fala que tem que andar como ele andou. Então tem que andar de acordo com a vontade de Deus, fazia igual o que Jesus fez, né? E muitas vezes nós não fazemos, a gente somos crentes de boca para fora, mas não fazemos o que Deus quer que fazemos, né? Então a gente tem que entender isso. O Espírito Santo trabalha nessa parte, né? Ele nos limpa também, ele vai nos ajudando a melhorar, ele vai tirando aquilo que não agrada. Então por isso que nós vamos muitas vezes a gente sente assim, quando confrontado, né? Quando o Espírito Santo vai numa culto, às vezes o Espírito Santo fala, você fala, não, mas aí você fica assim, mas é isso que o Espírito Santo quer fazer em você, causar você pensar, refletir. Porque muitas vezes as pessoas ouvem, por que as pessoas não ouvem a palavra de Deus? São assim hoje em dia. Você fala da palavra de Deus, a gente vem aqui pelo canal. Ela escuta para um lado e solta para o outro. Então o Espírito Santo ele falou com você ignorou o Espírito Santo, né? Você não está ouvindo o Espírito Santo. Por isso que muitas vezes você faz coisa errada, aí você se arrepende porque você não ouve o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só aqui no seu ouvido, não vai lá não, você não vai lá não, você vai, você tem Deus, aí o Espírito Santo fala com você, entendeu? Então aí você não ouve o Espírito Santo, você é um dia de desobediência. Quando a gente quer ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que ouvir o que a palavra de Deus está falando, né? Muitas vezes, até eu olhando aqui, eu vejo a palavra de Deus falando, mas quando Deus fala comigo isso, não pode falar. A gente acha assim, né? Porque a gente tem uma mania, eu acho que todo mundo pensa assim, que a gente acha que nós somos perfeitos, né? Quando a pessoa fala com a gente, fala, não é pra mim, acho que é pra uma pessoa ali, né? Mas não, é pra você, se você começar, se doeu, alguma coisa já deu no seu coração, é aí mesmo que Deus quer trabalhar, entendeu? É aí que Deus quer falar, porque Deus, ele trabalha em nós, ele faz você se questionar mesmo, esse é o papel que ele faz em nós, né? Pra você se confrontar a si mesmo, né? Ah não, mas eu não, porque a gente somos tudo pecadores, né? Eu achei muito bonito essa passagem de Isaías, eu acho que é lá no Isaías capítulo 6, que ele fala que ele subiu, ele teve uma visão que ele foi levado aos céus, ele viu o Senhor no trono, né? O Senhor no trono, ele viu o Senhor e ele viu em volta deles um manto, né?
do Senhor era, eu não lembro muito a parte, era enorme, né? E aquela sala tudo, e ele chegou a ver o Senhor no trono, e os querubins ali cantavam santo, 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 eles iam cantando, né, o Senhor, santo, 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 acho que é os céus até começar agora, acho que é isso. E aí ele fala, aí o Isaías viu e ele falou assim: ai meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros, eu estou no meio de um povo impuro. Ele reconhece a sua natureza, ele reconhece que ele é pecador, é um miserável, né? É isso que nós somos, né? A gente é isso. Eu achei tão bonito assim, essa maneira de Isaías falar, porque na verdade somos isso mesmo, nós somos pessoas impuras. Aí o anjo veio de lá, né? O Senhor, né? Acho que ordenou o anjo de lá. O anjo colocou uma brasa acesa dentro da boca de Isaías, né? Na boca, né? Tocou na boca dele, né? E ele foi purificado. Aí ele não era mais um homem puro, ele é um homem que Deus libertou ele do pecado, né? E da iniquidade. Ele era um homem liberto, né? Então aí quando Deus perguntou para ele quem eu enviarei, né? Aí quem enviarei por nós? Jesus falou, Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Então é isso, o Senhor quer isso, o Espírito Santo quer nos purificar, né? Esse é o papel. Então Jesus quer isso de nós, que nós sejamos limpos, libertos daquilo que nos prende. Quando nós olhamos para as coisas do mundo, nós estamos presos ao mundo. Mas se nós estivermos presos na carne, o Espírito não vai habitar na carne, não é verdade? O Espírito não habita na carne, né? Então se você é carnal, você vive com a carne. Esse é um homem espiritual. O homem espiritual, ele vive com as coisas de Deus, buscando as coisas de Deus. Quem vive para a carne, não vive para o Espírito. O Espírito não está, porque você não vive onde vive a carne ali. Não vive. Você tem que buscar o Espírito. Então você tem que, para você ter, já temos, né? Mas tem que buscar para que você liberte. Ela pediu para você ser libertado da carne. Porque se a carne falar mais alto, os desejos, prazeres, as coisas do mundo, a gente está vivendo para a carne, não para o Espírito, né? Então é importante o papel do Espírito Santo. Nós temos que clamar, pedir para o Espírito Santo nos ajudar, nos transformar, nos renovar, batizar o Espírito Santo na nossa vida, né? E aviva-nos o Espírito Santo na nossa vida. Aviva-nos, mantém vivo, fervorente na fé, na oração, na busca do Senhor, do Reino de Deus, amém? Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo, amém? Então essa é a mensagem do Senhor para a nossa vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele quer que todos nós sejamos salvos, né? Libertos, e que nós se arrependa, se converta, né? E também para a vida eterna, né? Jesus está vindo aí, não podemos ficar brincando com a salvação. A gente não pode brincar porque as profecias estão se cumprindo, ele pode vir no piscar de olho. E aí? Como é que está a nossa vida com Cristo? Sabemos que nós somos pecadores, né? Nós erramos, isso sim. Mas a gente tem que tentar sempre buscar a Deus, pedir a misericórdia dele, perdoar nosso pecado e tentar buscar a Deus, né? Fazer a vontade do Senhor, porque a obediência é tudo. Deus, ele quer nem sacrifício, quer obediência, viu? A obediência é tudo, nós temos que obedecer ao Senhor. Eu vou falar do Salmo 23, que já o vídeo vai ficar extenso. Essa palavra tão bonita que Deus falou, tão tocante, que até eu fiquei assim emocionada. E peço para o Espírito Santo já me ajudar, me iluminar, me usar, e que o coração meu seja transbordante para falar do amor de Jesus, esse amor que o Espírito Santo nos vai ensinando, né, a conhecer. Também o Espírito vai mostrando, né. Então a escritura é muito bom porque você começa a ver as histórias da Bíblia que o Senhor nos vai revelando. E a gente vai crescendo também, e vai se explorando muitas essas coisas nessa casa, vai ver onde você está errando. Você vai tendo aquela... É importante ler essa escritura, gente, não deixa ler a Bíblia, ler as escrituras sagradas do Senhor. Você vai a sua vida você vai ver muita coisa que está acontecendo, muitas coisas às vezes é porque você não medita sobre a palavra, né? Não fica buscando o seu prazer do mundo, você não vai levar o seu nada, isso aí é momentâneo, isso vai passar, tá? Isso vai passar e você vai ver, isso aí não te alimenta. Por isso que quando você quer ter vida, Jesus é a nossa vida, é a fonte da vida dessa vida, né? Você está buscando as coisas do mundo, você não preenche não, você é vazio. Você está se afundando em vez de você acha que está sendo feliz? Que felicidade é essa? A verdadeira felicidade que é para a vida eterna é Jesus, viu? Essa é a água que você tem, a água da vida, a fonte da vida, né? Ele é. Quem tem Jesus tem tudo. Claro que você vai passar, você vai ter desanimado, você está triste, mas você precisa descansar no Senhor, né?
você descansa, você tem paz em Deus. Você coloca seus problemas, suas preocupações, a questão até morto, né? A gente fala até morto, mas é morto assim de esperança, já perdeu a expectativa, não tem mais. A gente fala assim, minha vida é assim mesmo. São pessoas que não têm mais esperança. Não pode não. Quando tiver vida, você tem esperança. Porque Jesus dá a vida para nós. Agora todo dia é a sua vida, viu? Quando tiver vida, você tem esperança. Ele que fez você levantar mais um dia. Agora, quando você está levantando, a gente está morrendo no hospital, viu? Você tem que olhar para isso. Não olhar para o problema não vai te matar. Ele vai te fortalecer. Só que você tem que buscar Deus. Só confiar no Senhor, amém? Vamos lá. Então Jesus fala assim, no Salmo 23, fala assim, ele refrigera a minha alma, tá falando que descansa, o Senhor tem paz, que a paz do Senhor excede todo entendimento, e essa paz que o Espírito Santo traz para nós, vamos buscar o Senhor, né? O entendimento fala, aí nós vamos tranquilizar, nós vamos descansar no Senhor, né? Você saber que tudo que acontece tem um propósito, tem o tempo certo, vai entender até o tempo, né? Então é importante essa paz, então ele refrigera a nossa alma, ele faz que nós descansamos nele, né? Ele aquieta a nossa alma, né? Deus aquieta, sabe? Porque não adianta você ter pressa, não adianta você precisar de tudo. Deus fez, tem um tempo, então um controle de todas as coisas. Amém? Só confiar no Senhor. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Senhor. As veredas da justiça, é isso que ele falou. Jesus não falou que ele é o caminho, a verdade e a vida? O Espírito Santo nos move, nos ajuda a estar no caminho do Senhor, né? Buscando as coisas de Deus, renunciando muitas coisas de nós mesmos para estar dentro da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus não fala que eu sou santo se você andar com ele, se você andar fazendo a vontade de Deus e cada vez buscando, você vai ser santificado, assim como glorificado, como vemos com Isaías, amém? Então é muito importante. Então guia-me pelas vidas da justiça. Guia pela vida da justiça é viver de acordo com a vontade de Deus. Então Deus ele te conduz, Espírito Santo, para você estar dentro do princípio, dos mandamentos de Deus, obedecendo a Deus, para estar no objetivo que Deus quer que você tenha na vida sua. O propósito que Deus, porque tudo tem propósito de Deus. A vida não é que o pessoal faz o que quer da vida. Sempre isso que o mundo está vivendo, essa rebeldia e esse movimento, toda coisa que está acontecendo nesse mundo, isso aí é desobediência. Isso não é viver na vontade de Deus. Faz o que quer. Como que você faz o que quer se aquilo que vocês estão fazendo aí fora, o que querem, não está dentro dos princípios da palavra de Deus? Então isso aí é rebeldia. Isso aí não está vendo dentro da vontade do Senhor. Então isso não é para Jesus. E para o mundo, você está servindo o mundo. Você não pode amar dois senhores. Ou você ama um, ou você odeia outro. Você ama Jesus, você quer viver para Jesus, quer buscar Deus, então você larga outro Deus do mundo, outras coisas que você gosta do mundo. Então você tem que renunciar a si mesmo. Aí renuncia e me segue. Então ele fala isso. Pegue a sua cruz e me siga. Aleluia. Todos nós temos, né? Então, aleluia. Então, por justiça, pela vereda por amor do seu nome. Então, tudo que Deus faz, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, para que nós cresçamos na fé, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, né? O Senhor nos usar. Tudo que Deus faz é por amor ao nome dEle. É o nome do Senhor que tem que ser honrado. E tudo é para a glória de Deus, porque nós sabemos que nós somos criados tudo para a glória de Deus. Tudo que Deus faz é para a glória do Senhor. Então, se você comprou um carro, se você tem uma casa, se você casou, se você tem um filho que desejado, tudo é o Senhor, tudo é para a glória do nome de Deus. Quando você for falar, eu comprei esse carro, não foi Deus que me fez eu comprar esse carro. Deus fez eu guardar dinheiro, porque Ele te deu sabedoria e o Espírito Santo para você economizar. Deus fez você planejar o quarto do seu filho, Deus fez você economizar. Deus ele te deu um filho, porque quem dá o filho é Deus, não é nós, não é nós. Aí eu falo, foi eu que deu com essa mulher. Não, foi Deus, glória dele. Os filhos são herança do Senhor, Ele deu para nós, né? Então para de achar que aqui nesse mundo tudo é teu, nada é teu, de nós, é dele. É tudo para a glória do nome do Senhor. Se você vai crescer com pregadores, se você vai estar lá na televisão, se você vai estar fazendo show no mundo, não interessa, no outro lado do mundo, é o Senhor, é para a glória do nome dele. Ele te levantou para levar a palavra dele, o nome dele, para todos os cantos da terra, é para a glória do nome dele. Então tudo é para a glória do Senhor, não é para nós que nem hoje em dia todo mundo tá famoso, tá aí, né? Então, assim, nem vou falar, tudo aí, sabe, porque não, tô esquecendo que é a glória do Senhor, é para a glória de Deus. Deus levanta homem e mulher de fé para glorificar o nome dele, assim como José, né? Assim como Moisés, né? Assim como Josué,
né? E todos que fizeram a vontade com Paulo sempre se colocou, a gente vê Paulo, nosso apóstolo Paulo, meu pai. Ele deu a vida assim, né? Falando de Jesus, ele passou tudo, mas ele continuou perseverando a fé, né? Sempre Jesus, ele, nossa, o amor de Jesus, falando da palavra, ensinando, como devemos, Paulo é uma cartilha para nós, né? Comportamento humano, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Então isso é o Espírito Santo, né? Vai usando, vai falando, vai trabalhando, né? Nós temos que aceitar isso. Isso confronta nós. Por que a sociedade hoje, o mundo nós estamos vendo, confronta a palavra de Deus? Às vezes eles não gostam dos crentes, porque o crente fala a verdade, porque a verdade vos libertará, né? Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Então confronta a palavra de Deus. Você lembra o tempo dos fariseus? Quando Jesus falava, eles confrontavam eles, porque eles achavam, né? Eles estavam certos, eles pegavam a lei, na verdade, né? Mas Jesus falava a verdade, eles não acreditavam. Jesus estava ali no plano de Jesus, né? Então é o que acontece hoje em dia também. Não mudou não, é a mesma coisa, né? Então é por isso que é muito importante a gente estar lendo as escrituras, né? Para buscar a Deus, né? Ter direcionamento da palavra de Deus, o Senhor vai falando, o Senhor vai se revelando para você, né? Porque às vezes você está vivendo, ele falou que eu sou a fonte d'água à vida, e você está vivendo sem propósito. Você casou, mas às vezes você tem um vazio. Você quer comprar tanta coisa, vai enchendo a sua casa, porque eu vejo tanta gente, eu já vi conversando sobre isso, mas compra, sabe, parece que está comprando, aquele é um vazio. Então eu vou falar a verdade, eu tenho minhas necessidades na minha casa, estou precisando de muita coisa, graças a Deus, eu estou precisando mesmo de muita coisa, mas eu não consigo me sentir assim. Eu tenho necessidade de sim, claro, preocupação com todo mundo, sou um ser humano, tá? Pode me beliscar que eu vou gritar aqui. Então, mas assim, eu vejo assim que a minha necessidade hoje a gente tem que pensar assim, é o básico de sobrevivência, né? Porque você tem que sobreviver e mesmo assim você tem dificuldade. Mas já pra você sobreviver, já dá agora, tá? Dá agora. Entendeu? Sobreviver. E conseguir fazer tudo que você tem que fazer, né? Saber administrar também. Mas assim, mas não sentir vazio quando acontece, não dá certo um dia, hoje, não deu certo uma coisa. Não ficar chateado de entrar, meu Deus, se você é preocupado, não vai acontecer como você queria, né? Então você tem que confiar no Senhor, né? Ele tem um tempo certo, ele quer que você confie. É que muitas vezes, quando nós estamos numa situação difícil, nós ficamos assim, não sei o que, reclamando, né? Entendeu? E às vezes não consegue esperar, confiar no Senhor. Porque Deus, ele ajuda, ele vem para nos ajudar. O Senhor, que nem hoje, é o Salmo da Prosperidade, o Salmo também é o Salmo da Prosperidade, né? Fala. É um salmo que você põe a sua confiança no Senhor, que nem Davi colocou, e o Senhor veio ajudar Davi, né? Então nada faltará, não faltará força para Davi, não faltará proteção, que o Senhor protegeu, né? E Davi foi um homem muito honrado por Senhor, porque é um homem segundo o coração de Deus. O que acontece? Ele mesmo ele errando nas falhas deles humanas, que nós somos assim, né? Mas mesmo assim ele não deixava de adorar a Deus, de buscar a presença. É isso que Jesus quer, que você crê nele, que você busque ele, né? Mas eu estou sofrendo, como é que eu vou adorar a Deus? Eu estou triste, foi um dia difícil, me fizeram isso. Não, deixa pra lá o que fizeram, adoro, não importa, Deus tem que ser adorado, Deus tem que ser glorificado, as outras coisas. É ele que é a honra e a glória dele. O dia vai ser dia bom, vai ter dia mal, mas faz parte isso. É importante que Deus está com você, estou contigo, ele falou, glória a Deus, amém? Então vamos lá. O Senhor é meu pastor. Vamos gravar o Salmo 91 com fé. Esse salmo é um salmo de livramento, de descanso no Senhor, de confiança no Senhor, que Davi confiou, né? E ele estava no vale ali, naquela situação que estava armando para pegar Davi, né? Armando uma armadilha, o inimigo o rei Saul toda hora querendo matar Davi. Imagina que perseguição esse rapaz, esse homem, né? Esse rei, né? Do rei de Israel. Você imagina? E aí, no Vale da Sombra da Morte, o Vale da Sombra da Morte não é que você sabe que o inimigo vai te matar, né? Aquele lugar que você não tem saída, então você tem que, confiar em quem? Em Deus. É isso que nós passamos. Nós estamos numa situação assim, que nem lá em Mar Vermelho, lá no mar, eles viam de saída. O exército inimigo atrás, do lado que não poderia ir, podia escalar a montanha, só viu o mar. Deus falou que ia dar um grande livramento, o que Deus faz? Deus quer confiança nele, amém? Então vamos lá. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas descanso, vai vigiar minha alma, guia pelo caminho das veredas da justiça por amor do seu nome. Agora por amor do seu nome, viu? Porque eles levam para o propósito para que nós vencemos, para glorificar o nome dele, aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, aleluia. Preparas uma mesa para os meus inimigos, unge minha cabeça com óleo,
meu cálice se faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. É isso que Deus falou, e eu habitarei na casa do Senhor por sempre. Então nós temos que habitar no Senhor, fazendo o Senhor a nossa morada, Jesus a nossa morada, buscar o Senhor do nosso coração, da nossa alma, né? Vivendo a presença de Deus, se converter, se arrepender, buscar se batizar, ter uma vida para Cristo, voltada para o reino de Deus. Nós temos que buscar Deus enquanto pode achar a palavra dele. Porque vai chegar um dia que nós vamos buscar e não vamos encontrar até o Espírito Santo. Nós temos que clamar agora, buscar agora e hoje. Acorda tu que dorme, desperta tu teu sono aí, levanta. Porque sabe que se você não acordar agora, não vai dar tempo. Vai fazer que nem aquela passagem das 10 noivas, acho que é 10, né? Das prudentes e as 10, e as 5 prudentes e as 5 as loucas. 5 prudentes e as loucas, porque aquelas que não foram preparadas, se prepararam para a hora do vinho do noivo aí, faltou azeite, elas foram comprar, chega, fecha a porta. Senhor, abre-nos a porta, ele não abriu. Aí o Senhor vai falar, sai, não te conheço, aparta de mim, né? Eu não te conheço, né? O Senhor não vai abrir a porta, porque a porta já foi fechada. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Essa você tem que pegar essa palavra do Senhor, confiar no Senhor. Então é tempo de despertar. Quando você está no caminho errado, fala para Jesus, Jesus ele te ama, né? E quer que você vai para ele. Ele não vai te julgar, o mundo te julga, o mundo te condena, né? O mundo, mas Jesus te ama, ele te ampara, ele sabe que nós somos pecadores, que Deus quer. Para de ter resistência, mas eu não vou lá, eu fiz isso. Você viu Isaías? Eles foram humildes. A gente tem que ser humilde, tem que se derramar no pé do Senhor. Fala, Senhor, eu errei tanto, né? Eu não quero mais ser igual. Você fala assim, eu errei, me perdoa, Pai. Me desculpa, eu viajei pela carne, né? Pela minha fraqueza, né? Nós somos atentados. Jesus mostrou isso no passado do deserto, né? É pedido que nós vamos ter tentação mesmo, né? Tem algumas que vêm assim, né? Bonita, te deixando assim, fala assim, nossa, coisa linda. É perigoso. Tem algumas que vêm sutis, assim, tem aquela armadilha que vai te pegar. Como já aconteceu comigo, né? Então tomar cuidado também, ó, tem que estar esperto. Quando você vê uma pessoa falando com você, você ora. Ora, pede, Senhor Jesus, me proteja. A minha adoção demais, Senhor, me proteja. Me proteja, Pai. Tem alguma coisa errada aí, né? Cuidado, vigia, viu? Vigia, porque tem muita estratégia do inimigo para nos pegar, viu? Então a gente tem que confiar. Mas sempre nós vamos sair, mas o Senhor vai dar livramento. O Senhor livra os seus. Aqueles que buscam e creem nele, em Jesus. Glória a Deus, aleluia. E receba a palavra do Senhor no coração. Fique com Deus. Uma boa noite. Né? Que Deus a proteja, guarde, fortaleça. E busque Jesus, que Jesus é a fonte da água viva. É a que vai fazer você viver abundantemente, né? Vai fazer você vencer todas as situações que você está passando na sua vida hoje, né? Porque é Ele que vai trazer vida e vida em abundância. Ele vai te levantar, você vai descansar, você vai ter paz. Sabe o que nós sofremos quando nós estamos passando problema? É que a paz sai de nós. A paz é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que está em nós, né? Nós ficamos aflitos, com medo do que vai acontecer. E isso causa um medo. É natural nós ter medo, isso não é natural. Mas só que medo demais já é uma coisa assim, por isso que a pessoa tem síndrome do pânico, né? Aí acaba a pessoa paralisando a pessoa de viver. Porque tudo levante nas casas que paralisa você, sinal que você tem que buscar mais a Deus. Você precisa mais da fé. Se a mão que está te atrapalhando vem para atrapalhar você ou está te segurando em alguma coisa errada, você sabe que está fazendo errada, saia disso enquanto é tempo. Busque a Deus. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir ter força para sair de uma situação. Tem que buscar. Por isso ele fala, vinde a mim. Está cansado dos lugares da Bíblia, fala. Ele fala também que vinde a mim, o Senhor fala, né? Eu vou te dar água para te matar a sua sede. Eu que vou te dar essa água. Não essa água que você vai tomar. É claro que essa água é importante, que Deus fez, né? Ele usou esse recurso natural porque ele sabe que a água também é importante. Mas só que a água que ele está nos oferecendo é a água da vida eterna. Ele é a água que vai extinguir toda a necessidade. Ele vai tirar todo esse desespero que nós temos. Nós vamos descansar, saber que o dia vai passar, que Deus está conosco, você vai ajudar, as pessoas vão nos auxiliar e vai nos dar situações, direções para poder resolver. Você confia no Senhor, amém? Fique com Deus, uma boa noite. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. Glória a Deus, Senhor. Fique com Deus, uma boa noite e a paz do Senhor. Amém?